Olá, uma boa noite para você. Vamos começar mais um Economia e Negócios, pós-eleição, ou o Brasil daqui para frente. É isso que nós vamos discutir nesse e em muitos outros programas. Eu estou até um pouco cansada desse assunto, então eu vou até sentar para a gente conversar um pouquinho melhor. Porque, na verdade, a nossa presidente precisa realmente ouvir, mas ouvir e acatar os recados do mercado. Após a reeleição, o governo já sinaliza uma correção de rumo, começando, claro, com o combate firme à inflação. A minha pena, aquilo que eu lamento muito é que sempre, desde que eu me conheço por gente trabalhando em economia, o remédio é o mesmo, sem qualquer criatividade. A gente combate a inflação aumentando o juro. A esperança é que o substituto do meu caro ministro Guido Mantega, tem um pouquinho de ironia nesse caro, claro, ele tenha um mínimo de criatividade e visão estratégica para a gente fugir da atual recessão técnica que impede o Brasil de crescer. Os caminhos para um desenvolvimento socialmente justo é o que nós vamos discutir nesse e em vários outros programas. Hoje estaremos conversando com o analista financeiro da Empíricos, o Felipe Miranda, o presidente da FEComérciários, Luiz Carlos Mota, o professor da Fundação Getúlio Vargas, Evaldo Alves, e o Luiz Gustavo Pereira, da Guide Investimentos. Tudo isso você vai acompanhar aqui no Economia e Negócios. Vamos lá começar? E a nossa conversa começa agora com o Felipe Miranda da Empíricos. Muito obrigada por estar aqui com a gente. E também com o Luiz Carlos Mota da FEComérciários. Obrigada demais pela sua presença. Eu vou te confessar que uns 3 meses atrás, pouco antes da eleição, vendo o vídeo de vocês, eu falei, eu vou mudar do Brasil. Não é possível. Comecei a receber um monte de e-mails e de telefonemas. É verdade tudo isso que eles estão falando? Ou seja, um Brasil só com aspectos negativos. Que cenário você traça hoje, ou a Empíricos traça hoje, dos problemas que a gente não pode tapar sol com peneira, mas dos caminhos de solução? Tá, bom, é claro que aquilo ali não tem mentira, né? Mas é uma peça de marketing também, sem diminuir em nada aquele vídeo. É claro que a gente não tá otimista, ao contrário, a gente está bastante pessimista, mas como você muito bem colocou, estão salientados só os aspectos negativos. Eu sou um grande otimista com o Brasil a médio prazo, a grande questão é que até lá a gente vai ter que passar por uma série de ajustes. Espera aí, antes disso, o que é médio prazo para você? Porque às vezes o brasileiro acha que médio prazo é 5 meses. Não, que são isso é bem 5 anos. curto prazo ainda. Médio prazo, a gente estaria pensando aí 2 a 3 anos. Acho que 2015 está meio dado, vai ser um ano bastante difícil, se não for um ano trágico. E o caminho, infelizmente, para a solução não tem como. É um pouquinho mais de dor no começo para a gente recuperar. Minha dúvida nesse momento é se o governo está disposto a aceitar essa dor. E na minha interpretação ele não está. Então é por isso que aquele vídeo faz sentido, talvez com até mais sentido do que naquele momento que ele foi inicialmente colocado. Quando a gente fez a nossa primeira análise, a projeção de crescimento para a economia era 1,3, a gente já está em 0,24. O dólar estava 2,20, já está 2,50 e contando. Bolsa estava 60 mil pontos, estamos em 53. Então, eu acho que o caminho... Vocês estavam até otimistas naquele momento, talvez é sim, isso? Talvez sim. Eu vou querer pegar vários desses aspectos que você citou, vários desses pontos e falar muito do remédio. Mas antes eu queria te consultar um aspecto. Ele diz, o remédio é amargo. Quando a gente fala em remédio amargo, a gente pensa sempre em alguns pontos, principalmente numa fragilidade por conta de salários e de aperto e de empregabilidade. Como é que você vê isso? Quer dizer, o remédio deverá ser amargo ou é melhor ele ser lentamente mais amargo? Porque senão a gente vai ter, em alguns momentos, e eu já vou, isso aí eu quero que você comente já, alguns aumentos que são quase impossíveis de não ocorrerem. Energia, combustível e redução de salário. Como é que fica o trabalhador brasileiro? Realmente, Fábio, primeiro agradecer pelo convite. Estamos muito felizes de ter essa oportunidade. Realmente, o país como está, com a inflação que está, realmente o primeiro a sofrer realmente são os trabalhadores, né, que tem no seu salário essa questão, como você disse. A perda, né, do poder aquisitivo do trabalhador, com o aumento dos produtos,
os produtos da cesta básica, principalmente os produtos em geral, os trabalhadores perdem muito. E nós, comerciários, perdemos muito mais, porque muitos dos trabalhadores comerciários ganham sobre comissão. E tendo os produtos aumentados, logicamente que o poder de consumo cai. Então a gente sente na pele, né, e no salário. Mas a preocupação maior nossa é com relação aos empregos. E a gente acha que, né, que com a inflação alta gera desempregos, e essa é uma preocupação muito grande. Mas nós estamos unidos, os trabalhadores comerciários unidos, juntamente com as centrais sindicais. Como você disse no começo, eu tenho certeza que a presidente Dilma vai ter sensibilidade, né, de mudar o país, de mudar a questão da inflação, principalmente ouvir mais. E ela ouvindo os trabalhadores, eu acho que nós vamos chegar a um consenso. E o presidente Lula já dizia, né, que os políticos têm que ter a sensibilidade de ouvir, às vezes, os trabalhadores, porque os trabalhadores têm muito a contribuir para o país. Desculpa, hein? O às vezes eu já tiro aí. Se ele disse às vezes, eu já tenho. Tem que ouvir sempre, até porque todo mundo, de alguma forma, é um tipo de trabalhador. Mas, obviamente, a questão das centrais. Tem um outro aspecto que eu já quero discutir com você logo na sequência, que é até que ponto nós vamos ter movimentos que forcem uma ação e que possam fazer desequilíbrio. Por quê? E aí eu vou com você nessa questão. Em economia, a gente mexeu numa ponta, você afeta a outra. Você mexe na inflação, você afeta a taxa de juros, ou mexe na taxa de juros, você diminui o poder de consumo e assim por diante. Ou seja, é um encadeamento que às vezes as pessoas... mas por que não faz isso? O não faz isso sozinho não dá. Eu quero, a partir de agora, deste programa, nós vamos ser marco zero, dar todas as recomendações para o futuro ministro da Fazenda, ou da Indústria e Comércio também, ou para todo o ministério e para presidente mais ainda. Quais são os bons remédios, ou que não sejam fáceis, mas quais são as medidas a serem tomadas logo de cara, em janeiro? Grosso modo, é a retomada da ortodoxia. Não tem muito como você fugir do que foi colocado. É aquele fugir a um ajuste difícil, amargo no começo, você implica um ajuste muito maior lá na frente. Pensa na sua família. Você ganhava 50 mil reais por mês, gastava 30, estava tudo bem. Agora você ganha 20 e continua gastando 30. Olha, você precisa ajustar essa conta. E aí o que está acontecendo? A conta pública brasileira é o pior resultado de toda a série histórica. Isso aí vai cobrar sua conta com mais impostos, mais inflação ou mais dívida. Nenhum dos cenários é bom. A gente precisa ajustar o quanto antes possível. Então, fazemos um ajuste um pouco mais difícil no começo e depois o dano é muito menor porque volta rápido. Mas espera aí, quando você fala em ajuste, um dos elementos fortes deste gasto, né, o gasto da família, você fala, ok, é a própria família que está gastando e ela vai dizer, eu estou gastando em lazer, eu estou gastando na compra da casa própria, então daí de repente é um investimento. Mas no caso do déficit que nós estamos tendo hoje, boa parte de responsabilidade é custo da máquina do governo. É por ela que se deve começar? Também, você precisa, tem dois lados, o governo coloca a culpa na receita. A receita não cresceu, por isso o resultado foi ruim. De fato, tem um componente de que a receita não cresceu, só que a receita está estagnada e o gasto está subindo 10%. Isso é que é ruim. De fato, com a economia não crescendo, não tem receita, mas o governo, ao invés de se adequar, continuou gastando muito. Esse é o grande problema. Passa pelo ajuste da máquina, passa principalmente pelo bolso empresário. Eu discordo um pouquinho dessa visão de que a presidente Dilma não ouviu. Ela ouviu demais, esse foi o problema dela, só que ela ouviu de forma discricionária. Ia um empresário lá e não outros. E aí você cria o que os Engels chamam de capitalismo de compadres. É o que aquela pessoa tem um benefício, então o vizinho vai lá e pede um benefício em vez de estimular a inovação, estimular a competitividade, que é o motor da economia capitalista. Deixa eu fazer um parênteses, e você sabe, telespectador, porque eu conto tudo aqui, 40 anos comemorando este ano de jornalismo econômico. Logo no início de carreira na área de economia, eu comecei a cobrir uma coisa que chamava Vamos Traçar Política Industrial, Federação das Indústrias, Lula ainda começando no movimento sindical, mas não havia apenas a divisão entre empresários e trabalhadores, tipo, eu quero uma coisa, um caminho e eu quero outro. Não, a briga, e é isso que Felipe está comentando aqui, é entre os próprios empresários, ou seja, alguns dizem, eu quero o meu benefício, tirar um imposto para o carro, para a geladeira, e outros não o têm. Então, o governo, e aí eu te jogo a pergunta, com esses dois aspectos. Eu preciso enxugar e quanto deste gasto público, e ele está implícito mais no governo, e como eu faço
equalização, ou ser mais unânime, ser mais justo com todo o empresariado nesta concessão de benefícios ou no ouvir? É como ele disse, ela ouve e ouviu um lado, que foi os empresários. E para dar esses incentivos, não houve a contrapartida, de que seria não ter demissões. Então, eu acho que a Dilma tem que enfrentar algumas reformas, principalmente a reforma tributária. Né? Nós, trabalhadores, sofremos muito com a carga tributária no nosso bolso, os empresários sofrem. Então, acho que ela tem que criar essa reforma e tem que ter coragem de fazer algumas reformas no país. Nós, trabalhadores, temos ainda superado com algumas criatividades. No nosso caso, os comerciários, nós faz 10 anos que a gente tem conseguido aumento real na convenção coletiva. Aumento real é aumento acima da inflação, e isso é dinheiro no bolso dos trabalhadores. Então, eu acho que nós temos que ter essa criatividade de ter essas reformas, e se for ter, como ela ouviu os empresários, isentou em alguns, tem que ouvir os trabalhadores também. Nós temos aí o problema do fator previdenciário, temos a questão, né, da tabela de imposto de renda que não é corrigida há muito tempo, nós conseguimos aumento real. Mas se não corrigir a tabela de imposto de renda, isso é defasado. Então, e também eu acho que a valorização do salário mínimo no país. Quando, né, as centrais sindicais, junto com o governo, tiveram essa decisão de aumento real no salário mínimo, muitos criticaram, mas aquilo aqueceu a economia do país. Então, acho que agora nós temos que ter algumas decisões arrojadas para aquecer a economia do país e ele vai ter mais consumo. Eu acho que esse dinheiro, pondo na economia, vai gerar muito mais consumo no país. Eu te confesso que eu compactuo bastante com a tua linha de pensamento, mas infelizmente não é este o caminho que eu estou vendo no futuro, principalmente pegando as análises de economistas, pegando o que a Empíricos tem dito, do que vamos caminhar. Nós não vamos caminhar para um aquecimento da economia, e sim para um freio. E promessa, a partir de hoje, todas as dicas para presidente poder governar um país com um futuro um pouquinho melhor. Felipe Miranda, da Empíricos. A gente falou que o remédio será amargo, que tem que começar com cortes de gastos, porque não, a receita não está batendo. Essa conta, para mim, nunca fecha, porque a receita, e a gente conversou no bloco anterior sobre a questão do aumento de poder aquisitivo, economia aquecida. Com uma economia desaquecida, a receita diminui. Aí o gasto tem que ser mais profundo. Como é que nós vamos equilibrar essa conta? Não é fácil. A situação ganhou também uma complexidade justamente pela quantidade de besteiras que foram feitas nos últimos anos. Mas você me permite resgatar um ponto anterior? Daí decorre um problema, já que tem sido um dos erros importantes de política econômica, a percepção de que o problema da economia brasileira é de demanda. Então, é isso que tem sido feito. Você dá crédito, você dá aumento de salário acima da produtividade, você dá subsídios. E aí é que está. Se a gente for perseguir aumento de salário mínimo, aumento de salário real, e é claro que todos nós queremos isso. Você já vai contestar já, não, tá? Não é questão, eu sou super a favor disso, mas é que ele tem que ser acompanhado de ganho de produtividade. Eu concordo. Porque senão o que você está fazendo é gerar inflação. Se você dá mais salário e você não dá produtividade, isso é aumento de custo para o empresário. Ele vai querer repassar isso para preço, e repassando isso para preço, você gera uma dinâmica inflacionária perversa. Isso que está matando a indústria. Ele tenta repassar preço, não consegue porque tem concorrência importado, mata a indústria. O setor de serviço não concorre com o importado, ele consegue ainda por um tempo. Mas então, aumento de salário, vamos ter evidentemente, mas vamos entender que o problema da economia brasileira é de oferta agregada. Então, precisamos dar ganhos de produtividade. E aí a gente precisa, de fato, a reforma tributária, muito bem colocada, precisamos atrair mais capital para o trabalhador, para isso você precisa atrair consigo o setor privado, porque o governo não tem condição nenhuma de investir, porque o governo as contas são péssimas, e você precisa aumentar a própria qualidade do trabalho, ou seja, investimento em educação. Então, mas espera um pouquinho, quando você fala dessa questão, os fatores do problema de um acirramento de demanda, de um aumento de demanda não correspondido com produtividade, tem muito menos a ver com os investimentos pesados que o próprio setor privado tem feito para melhorar equipamento, o setor de máquinas que já veio aqui várias vezes, o próprio trabalhador que está, por várias análises, extremamente qualificado hoje. Ou seja, o que não fecha na nossa produtividade é a nossa cobrança de imposto exagerado em cima de qualquer produção ou da cadeia como um todo, e a falta de infraestrutura. Estou errada? Não, sério, essa é uma parte muito importante, é o tal custo do Brasil. O custo da energia,
astronômico. A gente tentou, na base da canetada, na MP579, baixar o custo de energia, e a gente já está vendo a retomada dos mesmos preços de energia que a gente tinha dado. A logística também é péssima. Você vê, a DHL fica um mês para conseguir entrar no Brasil. Então, o plano da infraestrutura ele é emblemático. A gente tem que atacar, sem dúvida, por aí. Mas é uma Deixa eu só lembrar ao telespectador que o próximo programa será exatamente sobre esse tema. Os problemas da infraestrutura. Portanto, acompanha o próximo, que a gente está dando todos os caminhos. Mas só para fechar o raciocínio, enquanto você der demanda a uma economia e não der oferta, você vai ter 2 problemas previstos no livro-texto: inflação e déficit em conta corrente. Exatamente o que a gente está tendo agora. Vivendo. Isso, insistência de não ouvir parte das recomendações no governo passado e, portanto, a expectativa é de que agora se pregue uma ortodoxia mais, segundo o livro, é isso? Talvez, mas é uma questão ideológica, né? Uma questão mais keynesiana do que neoclássica, se quiser assumir os termos mais acadêmicos, e uma percepção de que o Estado resolve melhor que o mercado os problemas da economia, o que também não está provado. Então, você precisa dar mercado e não tentar que o Estado resolva os problemas do mercado. O que ele está falando é extremamente importante dentro do nosso contexto, na medida em que o governo, na sua opinião, não ouviu os trabalhadores. Mas se ouvir agora um clamor, e todos nós queremos, que seria o clamor por melhoria de condições, por melhoria de salários, etc., pode haver esse desequilíbrio. Como é que fica, comissários, nesse ponto? Realmente preocupante. A gente tem percebido, né, uma preocupação muito grande também com setores que estão com dificuldade. A questão do têxteis, né, que está acabando com os produtos que estão vindo de fora. Agora, uma preocupação muito grande com o setor calçadistas, que estão perdendo muitos empregos, né, região de Franca principalmente. Então, uma preocupação muito grande. E a questão de projetos, né, de investimentos que o governo incentivou com a questão do álcool. Pro álcool, incentivou, e hoje a gente vê que está com dificuldade. Então, realmente, nós temos uma preocupação muito grande, nós, trabalhadores, né, com a perda desses postos de trabalho. Então, eu acho que nós temos que, é um momento muito importante, né, da gente pensar em conjunto. Nós temos a questão aí de muitas leis que não são cumpridas no país, a questão da participação nos lucros e resultados, que é uma maneira, né, de, como você disse, na questão de inflação e a questão do aumento real. Mas nós temos a outra opção, que é a participação dos lucros e resultados. Nós temos essa lei no país, só que muitas empresas não adotam porque não tem multa, não tem penalidade para as empresas, e é lei. Ela veio, né, no bojo de uma lei que falava de participação no lucro, inclusive incluir os domingos e feriados nessa lei. Então, nós trabalhadores temos algumas ideias e algumas saídas. Eu acho que o governo tem que nos ouvir, tem que sentar na mesa. Você visualiza, numa fase de dificuldade, como a gente sabe que será minimamente o ano de 2015, mas, como você disse, provavelmente também 2016, 2017. E a gente tem um bom senso e um casamento de buscas de solução entre trabalhadores, empregadores e empregadores de todas as áreas de governo? Você visualiza mais mesa de conversa e menos protesto, menos passeatas e greves? Sim, mas é uma preocupação muito grande, principalmente pelo Congresso que foi eleito agora. É um Congresso mais conservador. Nós, trabalhadores, perdemos um pouco da representatividade dentro do Congresso Nacional. Então, e a gente tem uma preocupação muito grande, porque toda vez que se fala em sentar na mesa e mexer em algumas questões, sempre é em prejuízo dos trabalhadores. Então, nós temos uma preocupação muito grande, sempre fomos abertos ao diálogo, né? Sentamos na mesa, mas não para tirar direitos dos trabalhadores, e sim para encontrarmos soluções, né, para o desenvolvimento do país. Você acredita nisso? Quer dizer, porque eu estou um pouco, apesar de ser extremamente positivista sempre, extremamente otimista, eu estou um pouco cética com relação ao, pelo menos, o início desse governo, o primeiro, o segundo ano, pela indisposição de alguns setores da economia. Eu estou vendo mais conflito do que solução. Como é que você vê? Eu vejo estou atônito, né, quase, porque depois do discurso de campanha, inclusive, ou você torce pelo estelionato eleitoral, ou você torce para o oposto, que seria a continuidade da heterodoxia dessa chamada nova matriz econômica. O mercado torce pelo estelionato eleitoral. Quando você está torcendo para que a sua presidente tenha mentido para a sua base de apoio, é sinal de que a coisa não caminha muito bem. Então, eu acho que pode vazar para o andar de baixo, para usar o termo do Delfim, que é o descontentamento do empresariado começar a chegar com mais intensidade nas classes de baixo.
pelo seguinte, olha, eu votei na senhora porque a senhora me prometeu que quem faria o ajuste fiscal demoníaco seria o Armínio Fraga. Então a senhora não pode agora vir falar de corte de custo sem desagradar a sua base. Então você tem uma oposição... Lembrando o telespectador, Armínio Fraga cantado como sendo o futuro ministro da Fazenda do candidato Aécio Neves, e ela demonizou. Exatamente. E agora ela fala, a gente já teve... Mostra alguns pontos que o Armínio faria. Assim, se alguém tivesse chegado hoje ao Brasil e visse tanto o discurso quanto a prática desde a reeleição, acharia que quem ganhou a eleição foi o Aécio. A gente teve subida de taxa de juros, flerte com o aumento da gasolina, já autorizado pelo ministro Mantega, aumento do custo da energia, sinalizações em prol de um ajuste fiscal em 2015 e 3 nomes para o Ministério da Fazenda ventilados até agora. Trabuco, do Bradesco, depois do que fizeram com a Neca Setúbal, o Henrique Meirelles, presidente... Desculpa também, Neca Setúbal, no caso com Marina Silva, lembrando o telespectador, na verdade uma professora que não tinha nada, mas vinculando, o PT vinculando a ideia de relacionamento com o sistema demoníaco financeiro, que de demoníaco não tem nada, é parte do nosso jogo. O segundo nome é o Henrique Meirelles, ex-presidente mundial do Banco de Boston, outro banqueiro, e o Nelson Barbosa, aí sim mais ligado ao PT, mas também mais ortodoxo. Então, claramente gera certa perplexidade no sentido, olha, então pode-se falar tudo na eleição. Se o mercado torce por esse estelionato, e essa é a boa notícia que a gente tem, então essa é onde as coisas de fato não estão boas. Na sua opinião, vai para o chamado estelionato, ou seja, até a campanha mentir, agora eu vou fazer. Esse é o caminho, na sua opinião. Em certa medida, eu acho que eles nem têm coragem, não têm base ideológica para fazer, nem sustentação política para fazer o ajuste e na medida e profundidade que teria. Ele vai dar pequenas migalhas ao mercado, porque ele sabe que não pode romper de vez, então ele vai colocar um ministro da Fazenda capaz de atender os dois lados, mas nunca vão abandonar de fato a heterodoxia. Você tem 1 minuto para me dizer, ele está exagerando na dose? Não, concordo com o Felipe, eu acho que nós vamos sofrer, né, um pouquinho, e logicamente que não vai ser do dia para a noite, nós vamos sofrer um pouquinho no começo, e logicamente que ela vai tentar jogar dos dois lados, né? Mas eu ainda acredito que no futuro nós vamos sofrer no começo, mas eu tenho certeza que ela vai encontrar o caminho certo para que a gente tenha aí, né, não em 2015, mas em 2016, um ano bem melhor. Eu diria o seguinte a vocês, é aquele momento em que a gente tem que sim continuar apontando aqui os caminhos, mas ninguém pode continuar torcendo para que o PT dê errado, porque se o PT der errado, nós vamos dar errado 4 anos, não é PT agora, não é PMDB, na verdade, eu até começaria um pouquinho antes de vocês, é por aí que eu vou começar o 3º e o 4º bloco, que é falando, será que a primeira reforma, antes até da tributária, não é a política? Porque aí eu começo a remexer em todos esses discursos eleitorais que não correspondem à realidade. Queridos, extremamente obrigada pela participação de vocês. Nós continuamos com o tema e com o programa, só que antes, tem aquela coisa que teu bolso está ardendo muito, suas dúvidas pessoais, mais do que qualquer coisa, e você está muito em dúvida sobre qualquer assunto, você escreve para o Luiz Stockler e ele responde tudinho. É com você, Luiz. Obrigada. Obrigado, Fátima. Temos aqui uma pergunta muito pertinente também ao mundo dos pequenos e médios empresários. Temos aqui a pergunta da Catarina Nascimento, de Campinas, que montou uma pequena confecção e teve um primeiro ano muito saudável, muito bom, com boas vendas, mas no segundo ano a inadimplência fez com que ela se endividasse. Ela não previu isso no capital de giro e agora ela está recomeçando o negócio dela com as máquinas que sobraram. E ela pergunta o que ela deve fazer para não ter o mesmo problema. Catarina, você tem que entender que a inadimplência faz parte do negócio de qualquer pessoa que vende, qualquer empresa que tem comércio e que vende. Uma parte do que você vende, infelizmente, você não vai receber. Você tem que saber administrar o quanto você vende, o quanto você deixa de receber e colocar este número, este percentual, nas margens do seu produto e também no seu cálculo de capital de giro. Se você fizer isso, você vai ter um fluxo de caixa saudável. Agora, para gerenciar e para manter limitado esta taxa de inadimplência, você tem sim que ter um bom critério de análise de crédito antes de você vender. Catarina, meça isso, não deixe subir, calcule direito o risco da sua operação e o risco do crédito e você vai ter um bom negócio e saudável.
Boa sorte, Catarina, e bons negócios. De volta com os nossos conselhos para o futuro ministro da Fazenda, ou mais exatamente, para presidente Dilma Rousseff. Neste bloco, nós estamos agora com o professor da Fundação Getúlio Vargas, o Evaldo Alves. Obrigada mais uma vez por estar aqui com a gente. E também com o Luiz Gustavo Pereira, da Guide Investimentos. Obrigada, Luiz Gustavo. A gente traçou um panorama que vocês ouviram no primeiro e segundo bloco do programa, bem duro. É por aí que vai 2015, um Brasil, acho que em recessão de fato, com inflação, com controle e com peraí, não foi nada daquilo que eu disse em campanha, mas é isso que eu vou precisar fazer da presidente Dilma. Existe esse lado do governo que precisa fazer esses ajustes. Mas, felizmente, o Brasil tem, além do governo, tem um setor produtivo, profissionais, empresas, e a saída que a gente vai ter no curto prazo é utilizar mais intensamente esses recursos, as empresas, os profissionais, para voltar a crescer, sendo modesto a ponto de não imaginar que vamos ter um crescimento dos outros países, inclusive dos nossos vizinhos todos. Fala-se em crise mundial, não tem crise mundial nenhuma. No mínimo 1, todo mundo está crescendo. Abaixo de 1, só a gente, né? Na América Latina, nós temos vizinhos aqui, tá certo, que estão crescendo triplo, quádruplo de nós, para não falar na China, que está crescendo a 7,3, a Índia crescendo a 6, os Estados Unidos que tem recessão, né? A Malásia crescendo a 5,3 por ano, quer dizer, 4, 5 vezes mais. Não, vamos deixar quieto isso, nós podemos crescer, as estimativas são de que se a gente jogar o jogo adequadamente, fazer alguns ajustes, a gente consegue chegar a 1,4, que já é melhor do que o 2015. Só que esse jogar o jogo, eu quero saber mais detalhes, mas eu quero saber se você concorda. Mas com a negatividade que a gente estava mostrando, não é negatividade, a realidade, mas por um lado ruim, negro, para 2015, ou com o que o professor está falando, que ele acha que pequenos ajustes vai dar para crescer um pouquinho? O cenário de ajuste vai ser inevitável, né? Agora, a questão vai ser o tamanho desse ajuste, né? Eu acho que a credibilidade vai ser algo que pode mudar. Eu acho que um desses fatores que pode realmente trazer uma perspectiva mais positiva é a questão da credibilidade, ou seja, se a presidente realmente ouvir mais alguns setores aí que estão descontentes, faz-se necessário uma recuperação de níveis de confiança. Os atuais mostram realmente um cenário de crise, né? A gente vê um empresário, setor de consumo, setor industrial aí extremamente pessimista, né? Então, acho que alguns ajustes que já estão ocorrendo, né? Ou seja, a gente está tendo, como o Felipe comentou nesse início, um governo parece PSDB, né? Além disso, se tivermos uma sinalização mais positiva para o empresário, a gente vai ter uma recuperação dos níveis de investimento. A gente tem um investimento represado, né? Tá. Deixa eu entender 2 aspectos do que você falou. Primeiro essa questão dos ajustes necessários. Quer dizer, na sua opinião, essas sinalizações que já estão sendo dadas, porque os aumentos não chegaram a se efetivar, mas já, de aumento de energia, aumento de combustível, aumento de... vão e são necessários e não tem como fugir deles, é isso? São necessários, exatamente. O que a gente vê, 2015, os próprios agentes do mercado já estão com uma avaliação de inflação extremamente elevada, muito longe da meta de 4,5%, muito mais próxima do teto da meta de 6,5%. Ou seja, para o ano que vem, a gente já vê um cenário de pressão inflacionária pelos próprios agentes extremamente forte, né? Acho não que dá muito para fugir disso. Exatamente. Tá. O que a gente viu, essa sinalização do Banco Central de uma alta inesperada de juros, já conseguiu trazer marginalmente essas projeções, né, um pouco mais para a meta, né? Ou seja, a gente teve uma assimetria maior. Ou seja, se a gente continuar a ter essas sinalizações, a ter essas projeções um pouco mais otimistas, eu diria, o ajuste pode ser apenas em 2015 e a partir de 2016 ter uma alavancada para crescimento. Uma melhora. Minha segunda dúvida do que você falou foi que a presidente precisa ouvir mais os setores descontentes e ecoar, né, o que eles querem.
Quais são os principais setores que você acha que, até para a retomada, pegando o teu foco, que é investimento, para a retomada dos investimentos, precisam sentar na mesa antes de janeiro até? Olha, eu acho que existe um segmento aí que existe um investimento represado muito grande, principalmente em infraestrutura, né? Então, assim, eu acho que dar as cartas e as regras mais claras para esse setor, que pode ser aí voltado para o privado, esse investimento em infraestrutura, a gente pode ter aí um aumento de investimento que eu acho que é extremamente necessário. Os níveis que a gente está trabalhando de 16% do PIB hoje, não condiz com, como o professor falou, com os nossos vizinhos, com os nossos parceiros aqui da América Latina, como no mundo inteiro. A gente tem um nível de investimento extremamente baixo. No mínimo, o aceitável seria 25%, é isso? 25% seria um ótimo cenário. Eu acho que voltar para um patamar de 18 a 20, pelo menos 2016, projetado, eu acho que já seria bem interessante, né? Para que isso aconteça, professor, e pegando exatamente o seu lado mais confiante, eu diria, eu adoro quem tem essa confiança, principalmente para nós que temos cabelinho branquinho, que a confiança vai indo embora depois de um certo tempo. O que precisa? Quer dizer, para realmente a gente ter este empresário que você acha que vai ser o elemento que pode dar um desafogo nesse clima tão retracional, nossa, acabei de inventar um termo, não? Que a gente está imaginando para 2015, o que precisa dar a ele? Em primeiro lugar, confiança. E confiança como? Como se constrói a confiança que está rompida na economia? Essa ruptura ocorreu porque nós tivemos concessões nos aeroportos, estava caminhando. Quando houve a discussão das concessões em energia, o que o governo falou? Olha, esses contratos estão em vigor, mas para vocês renovarem, vocês vão ter que praticar tal taxa de lucro, tal patamar. Determinou tudo, deixando... Isso é intervenção que só em país socialista. Nós estamos vivendo a República Socialista Soviética Brasileira, é isso? Não. Então, isso quebrou a confiança do setor privado e, sobretudo, começou com esse setor que age com infraestrutura. A infraestrutura no Brasil ela tem um poder de difusão muito grande, porque o governo é incapaz de operá-la. O governo não tem dinheiro para investir nela. Então, ele tem que fazer o quê? Fazer concessões. Se vai fazer concessão, tem que deixar funcionar as regras do mercado. No máximo, eu cobrar, isso eu posso, isso eu tenho todo o direito, via agências... Cobrar, eu tenho que cobrar, e essa é função de governo, cobrar desempenho, cobrar o produto, cobrar o serviço, e ele tem que ter a sua viabilidade econômica e financeira. O Brasil está muito lastreado nisso. Isso é fonte de receita para o governo, isso é um serviço que o governo deveria prestar e que o setor privado vai fornecer. Houve a ruptura nesse setor básico. Então, para começar a reconquistar a confiança, deve-se começar por aí. E aí depois os outros setores virão por acréscimo. E não vamos esquecer nunca, função do governo é o quê? É prover emprego para a população, seja para os novos, os jovens que estão entrando no mercado de trabalho, seja para a manutenção do emprego daqueles que já estão empregados. E mais, esse processo de emprego ele tem que ter o aumento da produtividade. A riqueza, o crescimento de um país vem do aumento da produtividade. Não cai do céu, não é o maná, é do aumento da produtividade que se tem o ganho de renda, o bem-estar. Foi bem colocado pelo Felipe da Empíricos nesse sentido. Quer dizer, não podemos ficar atuando sob a demanda quando não cuidamos de uma oferta com preço justo, porque senão fazemos o elemento inflacionário. Quando a gente pega esse aspecto que o professor citou, ele está citando muito enfaticamente a questão da infraestrutura como um elemento até inicializador. Nós vamos falar isso logo depois de um rápido intervalo, só que eu queria fazer uma observação. Quando a gente coloca a questão de ouvir empresário, de dar
chance para empresário atuar principalmente na área de infraestrutura. Quando você fala em infraestrutura, daí você aí em casa deve estar conversando com seu marido, estão falando das construtoras. Óbvio que sim. Portanto, eu quero fazer quase um clamor aqui. Será que não está na hora? Eu não estou falando absolutamente dos escândalos todos, eu estou falando de uma consciência nacional, em que eu diga, empresário sabe pressionar tão bem tanta coisa, sabe fazer lobby legítimo, sabe fazer tanta coisa, será que não sabe dizer não para qualquer mala preta que vá daqui até Brasília ou para qualquer lugar do país? Será que não sabe dizer não definitivamente a uma coisa chamada corrupção? Porque quando a gente vê os escândalos, eu tenho insistido muito nisso. Eu tenho os corruptos e aqueles que realmente usam esse benefício. Portanto, eu tenho que começar pela base, os corruptores. Será que nós estamos otimistas demais? Não, nós estamos realistas, porque nós estamos contando com a chamada força da nação. Estou errado, quer dizer, eu estou contando com o empresariado investindo. Como é que você vê este retorno da confiança? Vamos pegar pelo que o professor falou no bloco anterior. Haverá esta retomada, vamos fazer. Quem vai, quem dá o pontapé inicial? Quem se acha que serão os setores para estarem já de cara? Espera aí, Brasil, vou acreditar em você. Olha, acho que um setor aí que eu vejo nos últimos anos que está um pouco mais em ênfase, um pouco mais em evidência é de educação. Então, assim, foi um governo que o PT priorizou bastante nesses últimos anos e eu ainda vejo com muito bons olhos. Então, assim, a gente tem hoje a maior empresa de educação do mundo, né? Então, de certa forma, o Brasil avançou bastante, talvez, aí, principalmente nos níveis mais elevados, né? Universidade de ensino. Agora, eu acho que no ensino mais básico poderia, assim, como o PSDB já vinha pregando bastante essa questão, acho que talvez esse governo também possa ter um foco maior no ensino de base, né? Isso envolvendo o setor privado. Com certeza, eu acho que assim, tendo um incentivo, um viés para o privado, acredito que a qualidade desse ensino, que acho que é o primordial, tende a ser importante na melhora e principalmente na questão da produtividade, né? Então, assim, eu acredito que é semear agora para colher lá na frente. O problema é que a idade dele é a nossa, né? A gente está esperando esse Brasil, a gente ficar só na colheita faz muito tempo. Mas eu não desanimo, não. Eu acho que é por aí o caminho. Ele citou a questão da educação e do ensino, que parte valoriza a sua área, onde é o seu berço e a sua crença, e parte é a grande solução. Você citou Malásia, citou vários países do Oriente, a gente sabe o quanto isso foi fundamental para o tal aumento da produtividade. É um caminho, é por aí, você acredita? É a base, porque não basta, não é suficiente eu colocar novas máquinas, novos equipamentos na produção para melhorar a produtividade. Se eu não tiver, quem possa operar essas máquinas, quem possa aperfeiçoar essas máquinas. Portanto, quem faz esse processo, quem opera esse processo, se faz através da educação. São os profissionais que estão melhores educados. Agora, quando a gente pensa em educação, ela é hoje a necessidade até... Ele citou, sem sombra de dúvida, o ensino de base, etc. Mas a gente pode pensar, tem resultados muito rápidos se a gente pensar na chamada educação profissionalizante. E aí eu pego até o presidente Lula, quantas milhões de vezes naquele FATEX, independente de ser. É por aí, é esse o caminho. Mas é um pouco mais. Tá. A gente precisa encarar a educação como uma cadeia produtiva. Aqui no Brasil, durante muito tempo, se falou no ensino superior. Agora se fala muito em escola técnica. Calma lá. Isso é uma cadeia produtiva. Tem que vir também lá, né? Funcionar igualmente, de uma maneira suave, interligada, eficiente, desde o ensino básico até a universidade, às vezes até a pós-graduação. A educação a gente sempre tratou de uma maneira seccionada. Não é por aí que se faz um país desenvolvido. No Oriente, eles fazem isso até por uma razão filosófica. A filosofia confuciana vem de Confúcio, 540 a.C., está presente até hoje. No
Japão, o imperador só se curva para uma pessoa, o professor. O professor. Que representa o conhecimento. Então, a gente precisa valorizar essa questão do conhecimento, que está ficando cada vez mais crítico e cada vez mais necessário, sobretudo neste mundo mais complexo e globalizado. E quando a gente pega e cita simplesmente o analfabetismo funcional, quer dizer, daí não dá. Eu queria fazer uma brincadeira com números, para a gente fazer uma reentrevista. Vamos anotar aí, minha produção, por favor, vamos anotar essa reentrevista em dezembro de 2015. Vamos lá. Inflação, PIB para 2015, taxa de juros, câmbio e déficit, ou dívida pública. 2015? É. Uau! Vamos fazer as apostas aí. Eu vou pegar minha bola de cristal aqui. Tá bom, vamos lá, tá ela aqui. Olha, eu acho que 2015 deve ser um cenário mais difícil. A gente vai potencialmente ver um patamar de dólar um pouco mais elevado, ou seja, um real mais desvalorizado. Não vemos nenhum cenário trágico, nada muito fora da curva, mas deve ser um dólar aí por volta de 2,70, eu diria, final de 2015. A inflação, acredito que esses primeiros sinais do Banco Central podem trazer um pouco mais próximo da meta, não vamos continuar a trabalhar no 6,5%. Eu acredito que é difícil trazer para 4,5%, que é onde a gente gostaria que estivesse, né? Eu trabalharia algo por volta de 5,6%, 5,7%, um pouquinho acima dos 5,5%. E principalmente o crescimento. Eu acho que esse vai ser um pilar que vai ser extremamente importante, uma sinalização do governo agora no curto prazo, essa questão da credibilidade, da confiança da volta do empresário. A gente trabalha mais ou menos com dois cenários. Se tiver uma aposta dobrada o que foi chamado de nova matriz econômica, a gente acha difícil ter um crescimento acima de zero, ou seja, crescimento nulo. Zero. Exatamente. Se tivermos uma, pelo menos, retomada da credibilidade, níveis de confiança do empresário, setor de varejo, indústria, a gente trabalha aí com algo um pouco mais próximo de 0,8% a 1%. Então, assim, vai depender bastante dessas próximas sinalizações. Então, acho que esse final de 2014, início da Fazenda, e potencialmente esses ajustes, pequenos ajustes que são necessários... Logo no começo da exatamente, nova gestão. Pode ser um caminho mais fácil para o fim de 2015 e começo de 2016. Deixa eu pegar, eu já vou voltar a você por uma outra questão, mas ele está pior, né, no crescimento, se não me engano, no primeiro bloco, você disse que poderíamos chegar ano que vem a 1,2 por aí, é isso? 1,2, 1,4, até 1,4. Até 1,4 de crescimento é a sua aposta. E inflação e taxa de juros, já esqueceu? Inflação, taxa de juros e dólar. Bom, inflação, o governo vai ter que mostrar que dá o exemplo. Primeiro, resolver o problema ou tomar medidas no sentido de resolver o problema do déficit público. As contas deles. Mostrar que sabe mexer com as suas contas. E que não se trata de cortar linearmente despesas do governo, porque eu não posso cortar o professor lá na sala de aula, o médico lá no posto médico ou no hospital. Mas que tem muita gordura para queimar, tem. E acabar muito com essa história, o controle do controlador, do fiscal, do controlador, tá certo? Então, isso aí tem meios de enxugar essa máquina. Enxugar essa máquina. Então, se enxugar, aí também se restabelece parte dessa confiança. E mostrar para o setor produtivo e mostrar para a sociedade que o governo é amigável ao setor produtivo. Ele não é inimigo nem adverso ao setor produtivo, nem também ao setor financeiro. Nós estamos numa sociedade, todos os elementos precisam trabalhar juntos e se articular. Caso contrário, é uma doença. Todo mundo vai perder. É uma doença. Quando afeta todos. Isso num corpo vivo é isso. Pior, é uma epidemia, né? Porque é uma doença que afeta outros elementos do corpo. Eu preciso encerrar o programa, mas eu preciso que você me dê um número. Eu quero inflação? Inflação, espero que fiquem... Agora, fiquem dentro da meta? O teto da meta,
Agora, não vamos transformar teto da meta em meta, né? E precisamos também tomar cuidado com isso. Então, entre 4,5, em torno de 4,5. E o dólar? O dólar, ele corre o perigo de ter por aí e por aí. 2,60, 2,70. Nosso encontro está marcado, tá? Mercado novembro, Selic dezembro. 12, então. Selic 12. 12. Acredito então, que um ciclo mais ou menos de 100 pontos agora. Tá, também não muito. Para equalizar aquela projeção para frente, né? Mais para a meta. Perfeito. Estamos com esses números todos na cabeça, minha gente? É isso que a gente quer, mais número na cabeça? Mas, acima de tudo, mais disposição em encontrarmos soluções. Eu agradeço demais a disposição, a vontade, o carinho de vocês. Uma recordação da Record News, da Joy Paper para vocês dois. Obrigada. Muito obrigado. Espero que muito mais que as nossas projeções, os conselhos de vocês sejam ouvidos. Até mais. Toda segunda-feira, encontro marcado aqui no Economia e Negócios. A qualquer momento, acesse a gente pelo r7.com. Até.